Um novo alerta ecoou da imensidão do espaço. Foi identificado o terceiro objeto vindo de fora do nosso sistema solar a se aproximar da Terra. A descoberta partiu de um observatório de rastreamento profundo no Chile. Entre os registros, havia apenas uma sequência de código aparentemente sem lógica. O nome atribuído ao objeto, 3I Atlas. Inicialmente classificado como mais um visitante interestelar em trajetória previsível, ele surpreendeu os cientistas ao executar uma manobra considerada impossível, algo que contradiz as próprias leis da gravidade. Agora, os principais telescópios do mundo estão voltados para ele. Novos cálculos traçaram uma rota inquietante. Sua trajetória coincide com o plano orbital dos planetas do nosso sistema. Uma coincidência que teria apenas uma chance em 500 de acontecer. Mais alarmante ainda é que o momento exato de sua entrada no sistema solar interno parece ter sido ajustado com precisão assustadora. As últimas análises confirmam o pior cenário. O corpo celeste, com dimensões comparáveis à ilha de Manhattan, já não pode ser tratado como mera curiosidade científica. Transformou-se em uma ameaça concreta. Os astrônomos que revelaram sua nova rota estão em choque diante do que chamam de o objeto que quebrou as regras. No palco silencioso do cosmos, um novo protagonista se apresenta. Sua primeira detecção ocorreu no Havaí, através do Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS. Para os sensores, não passava de uma discreta mancha de luz deslizando diante do fundo estelar. A designação técnica era burocrática, quase banal, 3I Atlas. O 3I significava apenas que era o terceiro objeto interestelar já identificado, mas este não era um visitante comum. À medida que os astrônomos reuniam mais dados, uma imagem surpreendente começou a surgir. O primeiro detalhe que diferenciava o 3I Atlas era seu tamanho inacreditável. Cálculos iniciais de brilho sugeriam que, se fosse sólido e rochoso, teria pelo menos 20 quilômetros de diâmetro. Uma rocha maior que a ilha de Manhattan, atravessando o vazio. Para comparação, os dois visitantes interestelares anteriores, incluindo o famoso Oumuamua, eram centenas de vezes menores, pouco maiores que um quarteirão de cidade. As chances de um objeto tão massivo aparecer justamente na pequena janela de tempo em que estamos observando o céu são astronômicas. Estatisticamente, deveríamos esperar ver algo assim apenas uma vez a cada 10.000 anos, talvez até mais. Encontrar o terceiro em tão pouco tempo era, no mínimo, suspeito. A explicação oficial era simples. Tratava-se de um enorme cometa antigo, um fóssil congelado do nascimento de outro sistema estelar há incontáveis milênios. A NASA rapidamente divulgou uma nota chamando-o de cometa, garantindo ao público que não havia perigo e que permaneceria a mais de 240 milhões de quilômetros de distância. Mas nem tudo é o que parece. Muitos gostam de explicações fáceis, mas o universo raramente é simples. Cientistas renomados, como o astrofísico de Harvard Avi Loeb, apontaram sérias falhas nessa versão oficial. Primeiro, o 3I Atlas não tinha cauda cometária. Um cometa, ao se aproximar do Sol, deveria aquecer seu gelo e liberar uma cauda brilhante de gás e poeira, estendendo-se por milhões de quilômetros. O Hubble, o mais poderoso telescópio espacial já construído, foi direcionado ao objeto. As imagens de alta resolução não mostraram cauda alguma. Em vez disso, revelaram algo ainda mais estranho. Um brilho etéreo e difuso parecia preceder o objeto, movendo-se à sua frente em direção ao Sol. Algo nunca visto antes. Essa assinatura única não correspondia a nenhum cometa já observado. O objeto também se deslocava a impressionantes 66 km por segundo, o dobro da velocidade dos foguetes mais rápidos já lançados pela humanidade. A história oficial começava a ruir. Então chegaram novos dados. Uma observação de rotina em um observatório nos Andes
detectou uma alteração quase imperceptível em sua rota. Inicialmente descartada como erro, logo foi confirmada por outro observatório na Austrália. E depois, por outro. O 3I Atlas já não seguia sua trajetória prevista. Ele havia mudado de curso. Algo alterou o caminho de um objeto do tamanho de Manhattan no espaço profundo. Uma rota de colisão. O que quase ninguém explica sobre mecânica orbital é que se trata de uma ciência de precisão implacável. Objetos no espaço seguem apenas trajetórias ditadas pela gravidade. Não fazem curvas bruscas, não aceleram por conta própria. Apenas percorrem as linhas curvas esculpidas no espaço-tempo por corpos massivos como o Sol. Mas o 3I Atlas não estava jogando por essas regras. Mesmo antes da mudança, sua trajetória era estranhamente perfeita. Seu caminho estava alinhado de forma quase impecável com o plano da eclíptica, o disco onde orbitam todos os planetas do Sistema Solar. A chance de um objeto interestelar chegar com tal alinhamento, por acaso, é de 1 em 500. Era como se estivesse deliberadamente descendo pela avenida principal do nosso sistema. Essa trajetória também parecia ajustada para um tour calculado. Seu caminho foi previsto para passar perigosamente perto de Júpiter, Marte e Vênus, como um turista cósmico visitando todos os pontos de interesse. A probabilidade de isso ocorrer por acaso era de 1 em 20.000, praticamente impossível. Além disso, ele se movia em órbita retrógrada, ou seja, na direção contrária à dos planetas. Para uma nave que desejasse lançar sondas menores, esse seria o ângulo de aproximação ideal. Maximizava a velocidade relativa e facilitava inserções orbitais. As evidências de design inteligente ainda eram circunstanciais, mas começavam a se acumular. Até que os novos dados confirmaram